Meus irmãos, com a paz, amém? Amados, bom estarmos aqui. Todo mundo descansou, cansados, muito felizes. Vi os irmãos empolgados assim para voltando os feriados, amém? Amém. Amados, vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui em Mateus, capítulo 6. Continuando aqui no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 1. Amém? Mateus 6, 1. A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, nosso Deus. Pai santo e amado, queremos, meu Deus, mais uma vez, Pai, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, Pai, para com a nossa vida, Pai, e tem nos dado a oportunidade, Pai, a cada dia, Pai, e podemos estar ouvindo a Tua palavra, meu Deus, e podemos, meu Deus, ser cada dia mais, Pai, transformados por ela, Pai. Peço, meu Deus, que nesta noite o Senhor ministre em nossa vida, Pai, e nós possamos realmente sair daqui, Senhor, com a mente transformada, Pai. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós podemos sentar-se. Amém? Irmãos, eu estava pensando nesse texto, e lembrei de uma história que eu já contei aqui algumas vezes, mas que tem a ver com esse negócio de para quem nós fazemos e como nós fazemos as coisas. Não sei se vocês vão lembrar uma vez, acho que a maioria lembra, talvez um ou outro que não ouviu, mas acho que a maioria ouviu. Eu comentei, se não me engano, foi um pastor. Ele foi numa grande igreja, no aniversário da igreja, e quando ele chega lá, tinha um bolo muito grande, muito bonito. Cadê as irmãs boleiras? E ele sentou ali, aí tinha uma senhora, que era a mulher que fazia os bolos, as coisas assim, quando tinha festa na igreja. Uma igreja assim, centenária. E aí ela toca ele e fala assim: tá vendo aquele bolo lá? Ele fez. Talvez tem festa, alguma coisa na igreja. E o que? Eu faço essas coisas. E aí aquele pastor, né, ouviu, tudo bem. Aí o pastor da igreja mesmo, ele foi agradecer, né, cada irmão que se envolveu, que esteve ajudando. Mas como a igreja é muito grande, ele pensou: se eu fosse citar o nome de cada um, se eu esquecer alguém, você vai ficar chateado, né? Então eu vou fazer aquele agradecimento geral. Então, todo mundo se envolveu, cada irmão, Deus sabe, Deus abençoe, olha, e rapaz, mas só que infelizmente ele não citou o nome da irmã, sei lá, irmã Maria, não sei, né? Não citou a irmã, agradecemos a irmã que fez esse lindo e maravilhoso bolo, e lá, e ele não falou o nome da irmã. E aí o pastor que estava visitando só escutou, a irmã falou baixista. Porque não tem bolo. Então, aquele sentimento de você fazer as coisas pela motivação errada, e talvez um reconhecimento das pessoas, não entendendo que é para Deus que nós fazemos. E aí quando nós lemos esse texto aqui, Jesus ele fala o seguinte: olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos pelos homens. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então vamos pensar, qual era a ideia dos fariseus? Que a prática da justiça fazia com que eles fossem justos diante de Deus. Aí a gente vê Jesus corrigindo essa ideia
em todo o Sermão do Monte, lá desde o começo ele começa a falar. Você ouviu isso, mas não é desse jeito, você entendeu errado, né? Deixa eu explicar o que significa. E aí ele vai explicando, e chega aqui, ele ataca uma coisa que era motivo de orgulho para os fariseus, o dar esmolas. E é interessante que essa palavra, dar esmola, ou quando der esmola, a palavra esmola aqui, ela tinha uma ideia no original de um ato de compaixão, um ato de misericórdia. Ou seja, você não é simplesmente, não está não. Era para ser uma expressão de misericórdia. Você está vendo uma pessoa, você está vendo a necessidade daquela pessoa, e aí, movido por compaixão, por misericórdia, você quer ajudar aquela pessoa. Não é porque ela merece, não é porque ela é boa, não é porque ela é isso e aquilo. É movido de compaixão. É aquilo que Deus. Não é aquele ato, essa pessoa é legal, gostei dela, vou ajudar. Não! É aquele ato que a pessoa não tem nada que ela possa te oferecer de volta. É bem aquilo que Deus ele fez conosco. Deus ele manifestou a misericórdia, o amor dele por nós. E vamos ser sinceros, o que nós temos a oferecer a Deus em troca? Quando nós não éramos salvos, o que nós tínhamos a oferecer a Deus? Os nossos pecados. O que nós tínhamos a oferecer? A gente, algum ato de justiça, existia algum merecimento. Você vê que eu ouvi uma vez um pregador aí falando que tinha crédito com Deus. Eu fiquei até pensando, pô, tô mal. Porque Deus, eu tenho crédito contigo e tudo mais, né? E as pessoas se enganam, ninguém tem crédito com Deus. Para falar a verdade, mas nós estávamos em débito, dívida com Deus, não em crédito. Né? O que nos torna merecedores de alguma coisa, merecedores não, nós não somos. Mas o que permite que nós recebamos a graça de Deus, o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É a graça de Deus manifesta aqui na cruz do Calvário. E aí Jesus ele começa a atacar esse ponto aqui, por quê? Porque muitas pessoas têm essa ideia de que podem, de alguma maneira, ser injustas diante de Deus pelas suas atitudes. Ou às vezes elas pensam que se os outros reconhecerem elas como pessoas de Deus, elas serão pessoas de Deus pelo reconhecimento das pessoas. E amado, não adianta nós sermos reconhecidos pelas pessoas e Deus olhar para a gente e não vi nada, não estou vendo nada aí. Então, qual era a motivação? A motivação com que eles faziam os seus atos de justiça não era amor a Deus, não era amor ao próximo, era muitas vezes amor a si mesmo. Era o desejo de serem reconhecidos por aquilo que faziam. Eu não estou falando que ele vai ser ignorante, assim, aquela falsa humildade. De repente a pessoa ela faz algo bem, sei lá, canta bem, fala bem, qualquer coisa, tem habilidade, alguma coisa ela faz bem, aí tem aquela falsa humildade, né? Nossa, mas você fez. Não, que isso foi nada. E às vezes a pessoa ela sabe que foi, né? Ela tem aquele dom, não é reconhecer que não tem ou que não é. Mas é que nem Paulo fala, olha, se eu sou capaz de fazer algo, é pela graça de Deus, não é pela minha própria capacidade. Se eu consigo fazer algo e consigo fazer bem, ou não, sei lá, né? Mas se eu consigo fazer algo bem, é por causa que Deus capacitou. Então a glória é dele. Não é assim, não, graças a Deus, foi Deus que capacitou, pudesse estar fazendo, realizando, mas entendendo que a graça, ela é de Deus. Então, Jesus ele começa a corrigir. Eu não falei de outras atitudes, ele fala aqui também sobre orar, sobre jejuar. Jesus também fala sobre orar, mas se orar, não faz com os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas praças, e orar alto, e orar, né? Às vezes a pessoa se impressiona com as palavras, mas Deus ele ouve um pouco além das palavras que nós falamos. A pessoa pode fazer aquela oração linda, maravilhosa, né? Ter uma boa oratória, saber usar bem as palavras, e de repente é uma oração que Deus ele mesmo não está vendo nada, não está recebendo nada. Aquela oração para ser reconhecido, aquele desejo de ser reconhecido pelos outros como alguém espiritual para aquilo que está fazendo, ou quando vai jejuar, né? Jesus também fala, ele ataca esses negócios, né? Oração, jejum, o dar a esmola, ele ataca, não está dizendo que isso não é importante, ele está dizendo que a maneira como se faz isso que é importante. Né? Com que intuito, com que propósito? Quando ele fala oração, aquela oração que ele fala para a pessoa entrar no quarto e fechar a porta, aquela oração que a pessoa ela vai ser o que ela é. Não é verdade? Que ela vai poder falar
com inveja, nem conta. Aí a pessoa já fica meio com... Tem coisa que você não vai orar publicamente. Senhor, me perdoa, porque meus olhos todos impuros, tua esposa está do lado ali, pronto, né? Senhor, vai ter... O que aconteceu? O que você... Vai dar briga? Tem coisa que você vai orar no secreto, e você vai realmente se acertar com Deus, e ser bem aberto, ali onde você pode... Aliás, você não tem que ter máscara, né? Aliás, a gente não tem que ter máscara no lugar nenhum, né? Mas na realidade, é naquele momento que você não tem ninguém, que você é quem você é, e Deus sabe. Deus te vê, Deus te conhece. No jejum, a mesma coisa. Tem gente que se orgulha, amado, uma coisa que é terrível, se chama orgulho espiritual. Aquela pessoa que tem orgulho de ser espiritual. Quando a pessoa pensa que ela é espiritual, aí ela deixou de ser espiritual. Quando ela pensa que ela é forte, ela tem um alto conceito de si mesma. Porque a Bíblia diz para nós não pensarmos de nós além do que convém. Não posso ter um conceito de mim que eu sou melhor. Aliás, se passar pela minha cabeça que eu sou melhor que os outros, que eu sou superior ao meu irmão, que eu oro mais que ele, que eu jejuo mais que ele, que eu trabalho mais, faço mais para Deus do que ele, meu amado, você acha que Deus olha para você e ele pensa o quê? Nossa, é verdade, você sugou ele, você é um camarada, meu Deus, quem seria de mim se não fosse esse irmão lá na igreja? Deus não faz dessa maneira, porque existe a maneira como se faz as coisas para Deus. Os fariseus, eles se achavam espirituais, eles se consideravam melhores que as pessoas. Por isso que às vezes eu brincava, a pessoa vai fazer algo para Deus, vai dar esmola, né? A camarada pega lá a nota, né? É para Deus, tá? Para a glória de Deus. Nossa! Para quê? Para ser visto pelos homens. E aí Jesus está falando, olha, vocês já receberam, se você foi reconhecido, você olhou, olha aquele irmão espiritual, ora, jejua, ele gosta de mostrar que ele já recebeu a sua recompensa, né? Ele já recebeu o seu reconhecimento, mas não de Deus, das pessoas. E Jesus está falando isso porque esse sentimento de justiça própria, ele nos impede de reconhecermos que necessitamos da graça de Deus. Por que os fariseus eles achavam que não precisavam? Por que os fariseus criticavam Jesus como Jesus estava comendo com pecadores? Porque eles mesmos se consideravam pecadores. Por que a gente é pecador? A gente jejua, dá o dízimo, a gente, né, que nem a oração do publicano, né, do fariseu, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, eu não sou como os demais homens, roubadores, pecadores, né? Ele mesmo tem um conceito de que ele não é, que ele é bom. E é justamente isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que é errado ele dar esmola, que é errado ele orar, que é errado ele jejuar. Não é errado. Mas ele está dizendo que a atitude com que eles fazem isso, é isso que é errado. Tem um autor que ele disse o seguinte, eu até marquei aqui, com relação a isso. Porque alguém pode perguntar, mas espera aí, lá, quando Jesus fala ali no Sermão do Monte, sobre ser sal e luz, ele fala que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Mas espera aí, ele não está dizendo que as pessoas têm que ver as nossas obras? Por que ele está dizendo que não tem que ver? Aí é que está, tem duas coisas aqui. E eu achei interessante a frase que um certo autor ele falou, que nós devemos mostrar quando nós somos tentados a esconder, e esconder quando somos tentados a mostrar. A ideia é o seguinte, se a pessoa ela quer mostrar algo, e aquilo é por motivo de ser reconhecido, então ela não deve mostrar, porque a motivação está errada. E se de repente ela sabe que algo é bom, ela tem que fazer, mas ela está com vergonha, eu não quero mostrar que eu sou crente, aí ela tem que mostrar. Quando a motivação, quando eu sou tentado, no sentido de opa, nossa, as pessoas veem o que eu estou fazendo, nossa, né? A minha moral está lá para cima, né? Eu vou ser reconhecido. Quando a pessoa é tentada dessa maneira, então ela é melhor fazer em secreto, ninguém precisa saber, basta que Deus saiba. Não é verdade? Agora, quando a pessoa ela sabe que algo vai edificar, mas ela está com vergonha, no caso, vergonha, não vai ver, aí ela tem que deixar que vejam. Então a motivação é a questão aqui que Jesus está falando. A motivação dos fariseus de fazerem boas obras não era para a glória de Deus, não era para o nome de Deus ser exaltado, era para eles serem reconhecidos, porque eles eram bons, que eles eram os caras, não era por outra razão.
E isso faz a gente pensar também o que nós fazemos. Nós não temos justiça. O que é essa manifestação? O dar esmola, e Jesus fala a maneira de fazer, não sai com a sua mão esquerda, ou a sua mão direita, que faça a esquerda, ou a esquerda que faça a direita, o que faz a direita. Ele está dizendo que a gente não precisa fazer isso para, entre aspas, demonstrar que somos justos. Na realidade, qualquer fruto, amado, qualquer atitude que nós tenhamos, deve manifestar algo que realmente é verdadeiro lá dentro, de nós. Um amor de Deus. O fruto supremo da justiça é o amor. Então, Jesus, quando ele fez, ele não fez para aparecer. Quando ele veio, você vê Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Não é verdade? Ele veio para quê? Demonstrar o seu amor. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para isso daqui, qual era a motivação dos fariseus para dar esmola? Era o amor àquelas pessoas? Não. Era o amor a Deus? Também não. Então, tudo aquilo que não é motivado pelo amor, tudo aquilo que não procede de um coração puro, de uma boa consciência, é dito lá em Timóteo, 1 Timóteo 1 5, o seguinte, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tem outro texto que Paulo fala o seguinte, que o amor ele comprova a justiça. Ele é o cumprimento da lei. Você vê que o homem não é justo diante de Deus, mas como é que Jesus diz que nós cumprimos a lei? Não é quando a gente ama? Não é quando manifesta o amor para com o nosso próximo, para com Deus? E o que é esse amor? O amor também não é, amado, uma reação emocional. Não é simplesmente uma reação emocional. Eu posso, um momento, ficar comovido, numa situação e tudo mais. Mas depois que passou a situação? Aí você olha, fica com dó, e todo mundo vai, ajuda. Mas e depois? Se for só uma reação emocional, aquele negócio fica só naquele momento. Ele não permanece na vida da pessoa. Então o amor também não é simplesmente uma reação emocional. O judeu ele tinha a ideia de que, principalmente o fariseu, que a justiça, você ser uma pessoa justa, ou você dar esmola, era a maior expressão de ser justo, porque lá em Deuteronômio dizia acerca das esmolas, a lei falava sobre isso. Então eles achavam que quando uma pessoa dava esmola, a lei ela estava realmente acumulando crédito diante de Deus, alguma coisa assim que a tornasse justa diante de Deus. E Jesus veio corrigir essa ideia. Olha, se você faz isso, mas é motivado por essa razão, você não tem nada diante de Deus. Você não tem nenhuma motivação, você não tem nada que lhe torne justo diante de Deus. A lei era muito específica. Quando a gente vê seu irmão passando necessidade, a gente vê isso no texto bíblico. Se você vê um irmão passando necessidade e você não ajudar aquele irmão, você está pecando. Agora, mesmo para ajudar aquele irmão, ou aqui no caso, quando eles viam uma pessoa passando necessidade e dava esmola, qual era a motivação de fazer isso? É por causa do irmão? É por causa de Deus? Ou é por causa de si mesmo? Daquilo que podemos receber em troca. Tem a pessoa que faz isso também, ela já pensa assim, bom, deixa eu ajudar, porque hoje eu estou ajudando, quem sabe amanhã eu estou precisando, aí vai o irmão me ajuda também, Eu não estou falando que se você planta, realmente Deus não vai cuidar de você, não tem colheita. Lógico que tem, mas não deve ser dessa maneira. Eu não devo fazer esse intuito. Eu vou fazer porque depois alguém vai fazer para mim. Ou eu vou fazer porque depois Deus vai me recompensar de alguma maneira. Por quê? Hoje a gente vê muito esse tipo de ideia sendo propagada. As pessoas fazerem algo sempre esperando algo em troca. Ou das pessoas, ou de Deus. Os fariseus esperavam algo em troca das pessoas, do reconhecimento. Paralelo com isso, eles achavam que se fossem reconhecidos pelas pessoas, automaticamente estariam sendo justificados diante de Deus, ou sendo reconhecidos perante Deus. Então Jesus ele vem para corrigir essa ideia. Falar, gente, olha, não é dessa maneira que vocês devem fazer. Você faz para ganhar admiração, o respeito das pessoas, para impressionar as pessoas, você está fazendo uma motivação errada. Por isso que ele fala, não toque trombeta. Por que não tocar trombeta? Aquela pessoa que ela está torcendo para que todo mundo veja, Ela faz, mas ela está torcendo para que
Eu lembro de um amigo, um presbítero amigo meu, que ele falou que ele chegou na igreja uma vez e estava subindo assim, aí o irmão não viu, né? Aí acho que o irmão escutou os passos, só que o irmão não viu o que ele tinha visto. Aí o irmão escutou os passos, o irmão já... Pra que isso? O irmão chegar e falar, nossa, olha, ele está orando. Ele podia estar orando, devia estar orando, mas não por isso. Não por irmão achar que ele era espiritual. Não por irmão ficar admirado com a devoção dele. Mas por causa de Deus. Você está preocupado com o que os outros vão pensar. Esse é um dos grandes problemas do cristão. Muitas vezes ele está mais preocupado com o que as pessoas pensam do que o que Deus pensa dele. E você sabe que o mais importante não é o que as pessoas... Não estou falando que não é importante o que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas estou falando que mais importante do que o que as pessoas pensam acerca de nós é o que Deus pensa acerca de nós. É como Deus vê a nossa vida. Eu não tenho como saber o que vai no coração de ninguém. Tá? Os fariseus talvez eram reconhecidos pelo povo, talvez muitas pessoas oravam para ele e tinham um alto conceito dos seus atos, das suas atitudes. Mas quando Jesus ele começa a falar com o Sermão do Monte, não parece que Jesus tem a mesma opinião do resto das pessoas, pela maneira como ele fala. Quando ele se dirige, ele fala, olha, não faça dessa maneira. Não faça como os fariseus, como os hipócritas, que oram ali para serem vistos, que fazem as coisas para serem reconhecidos. Não faça. Então que Jesus, ele conhece, ele sabia as motivações daquelas pessoas. Ele sabia por que elas faziam o que faziam. E isso deveria acender uma luzinha vermelha na nossa cabeça, né? De parar para pensar, meu Deus, quando eu faço, seja aquilo que for para Deus, quais são as minhas motivações? O que me motiva? O que me leva a fazer, seja lá o que for? Quando eu faço e eu quero que os outros vejam. Eu vi uma vez um pastor falando que você tem que falar, eu estou falando que a gente não vai reconhecer, mas tem que falar, porque se você não reconhecer, as pessoas ficam meio tristes, porque você tem que ver o que ela está fazendo. Amado, não estou falando que a gente não possa, não deva, vai falar honra quem tem honra e tudo mais. A gente viu, a gente pode até elogiar e tudo mais, mas nós não podemos ensinar as pessoas a servirem a Deus motivadas por isso. Porque senão vai ser muito frustrante para ela. Ela vai fazer pelos motivos errados. Olha, quando a gente faz algo para Deus, mesmo que ninguém viu, poxa, o irmão não viu, o líder não viu, o pastor não viu, ninguém viu, ninguém falou nada, ninguém nem elogiou. Você fez para Deus? Deus viu. Olha, quando ninguém vê, mas Deus vê, e mesmo assim você fica feliz de poder ter feito, meu irmão, a tua recompensa é maior do que aquela que você poderia receber. Não é verdade? Quem que dá a paga? Quem dá a melhor paga? Não é Deus? É Deus. Não que a gente vai fazer para receber, mas é isso que tem que ser mudado no coração das pessoas. Não fazemos ou não servimos por interesse, por motivo. Às vezes a pessoa ela pensa que na igreja é que nem uma empresa, que ela vai por tempo de casa, né? Aí vai sendo promovido, né? A pessoa entrou lá de calça curta como office boy, né? Aí vai crescendo lá dentro da empresa, aí vira auxiliar, não sei o quê, lá daqui a pouco está na gerência, e a pessoa pensa que não é dessa maneira. Não é uma empresa onde a gente faz as coisas para sermos promovidos ou reconhecidos pelas pessoas. Não, nós fazemos para Deus. E o reconhecimento vem de Deus. E é lógico que se Deus tiver um propósito de colocar a pessoa numa ou noutra posição, para algum propósito, para que ela possa ter uma influência maior e tudo mais, é Deus que vai fazer. Agora a motivação tem que ser fazer para Deus. Tem que ser realmente por amor a Deus. Sem preocupar em puxar a glória para nós. É que nem aquela pessoa que entra na igreja. Você já viu essa ilustração de uma igreja, uma mega igreja, com luz, não sei o que assim. Aí tinha um corredor assim, né? E aí vai entrando, né? Passou como é que ele entrava na igreja? Ele entrava pelo corredor central, né? Até lá na frente, né? E aí os holofotes assim, ó, acompanhando, e aí ele, não, olhem para mim, olhem para Jesus, olhem para Jesus. Que jeito, olha para Jesus, se a luz está nele. Não é? Então a ideia de não tocar trombeta é nós não
puxarmos a atenção para nós. E nem estávamos preocupados. Por exemplo, quando João Batista foi lá questionado, né, acerca de Jesus, né? Porque você vê, tinha uns discípulos de João Batista que começaram a seguir Jesus, né? Aí tem gente que ficou meio lá enciumado, né? Vai lá falar com João Batista, o que ele fala? Olha, importa que ele cresça, que eu diminua. Ou mesmo Moisés, eu acho interessante, alguns textos bíblicos que ajudam a gente a abrir a mente, né? Quando Moisés, ali, Deus falou para Moisés, olha, aqui, você vai ter que dividir a carga. Tirou ali do hospital Moisés e foi colocando ali sobre outras pessoas, para capacitar. E tinha gente que não estava ali, tinha dois lá que estavam lá no arraial, começavam a profetizar e tudo mais, e aí ela vem, o servo de Moisés já tudo enciumado, o que manda parar, não sei o que, né? Tipo assim, ele estava em ciúme pro Moisés, né? Pô, você é o líder, o outro está ali, meu, como é que é isso? O que Moisés fala? Olha, por mim eu queria que todo mundo, que Deus pudesse dar todo o povo de Deus, que o povo de Deus pudesse ser dessa maneira, não estou preocupado que seja eu. Não tem que ser eu. Não estou puxando a sardinha, a glória, para mim. Eu tenho que aparecer, eu tenho que ser o destaque. Amado, nós não temos que ser o destaque. Quem tem que se destacar na nossa vida é Deus. É Cristo, não somos nós. Pode ter certeza, meu amado, quando a gente aparece demais, Deus aparece de menos. Não é verdade? É muito melhor quando as pessoas olham para a nossa vida e elas veem mais Deus em nós do que nós mesmos. Porque, vou ser sincero, se ela olhar e ver muito de nós, dificilmente elas vão querer se converter, porque nós somos pecadores. Ou alguém não pega? Eu pego. Creio que todos nós pecamos, falhamos. Se não for a graça de Deus manifestando na nossa vida, lógico que não é motivar, já que eu peco, então não olha para mim, não, estava fazendo tudo errado, não. Eu tenho que permitir Deus transformar a minha vida. Mas eu sei que tirou Deus da minha vida, não tem nada que oferecer para ninguém. O que eu vou oferecer de mim mesmo? De mim mesmo não tem nada, a não ser se nós tivermos Deus na nossa vida. Vamos pensar, quantas vezes as pessoas fazem as coisas não por demonstração de amor a Deus, de obediência a Deus, mas por causa daquilo que vão receber. Por causa da publicidade, por causa do reconhecimento que vão receber das pessoas. Será que isso acontece? Será que isso é real dentro da igreja? Ou não? Às vezes. E não é os outros, mas a gente pode falar, mas os outros sim, eu não. Não, todos nós, vamos tomarmos cuidado. Você não gosta de elogio. Então se chega uma pessoa e fala assim para você, vou pegar ele. Filho de mulher, né? Nossa, cabelo horrível, o que você fez? Você fica feliz? Nossa, que mulher vai ficar muito brava, né? Se elogio, lógico que todos nós gostamos de elogio. Quem que não gosta de elogio? Nossa, ficou legal o seu, né? Visual, a pessoa fica feliz, né? Ou alguém chega e pergunta, o que você achou? Aí você já tem que ser sincero, você quer a verdade ou a amizade, né? Ninguém gosta de ser criticado, alguém gosta. Ninguém gosta de ser menosprezado, todo mundo gosta de ser reconhecido. Eu estou falando que é errado se você elogiar uma pessoa e reconhecer. O problema é quando isso, amado, chega a um ponto que, entre aspas, se torna mais importante que tudo. Eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser visto, eu tenho que... Aí, meu amado, a gente perde o foco. A gente deixa de fazer aquilo que deveríamos fazer, como deveríamos fazer. Jesus, ele critica essa atitude dos fariseus. Por quê? Porque pode parecer a muitos que é algo bom, você fazer o bem e ser reconhecido, né? Mas aquilo lá está expressando o quê? Um sentimento de autossuficiência. Eu sou bom por mim mesmo. Eu sou justo pelas minhas próprias atitudes. Eu faço e isso me torna justo diante de Deus. Me torna melhor do que o meu próximo. E era isso que Jesus queria que eles entendessem. Eu não sei, se você me perguntar se eles entenderam, ou se eles aplicaram isso na vida deles, eu não sei. Entendeu? Eu imagino que eles, quando ouviram, eles deviam ter imaginado que Jesus estava falando para eles. Né? Não precisava ser muito inteligente para saber do que Jesus estava falando. Por quê? Porque Jesus falou de práticas
que eles faziam. Então, provavelmente eles sabiam, olha, nossa, esse negócio falou para nós. Para falar a verdade, muitas vezes quando Jesus falava, e teve uma vez que Jesus falou, os fariseus entenderam que era para eles, e eles ficaram muito chateados, muito bravos, pensaram até em como que poderiam matar Jesus. Amado, a palavra é para nós. Talvez nós não agimos como os fariseus, mas temos a tendência, sim, de agirmos da mesma maneira, de entendermos da mesma maneira. Quantas pessoas pensam que vão para o céu porque são bons? Porque fazem bem? Quantas pessoas acham que são boas, que não são tão ruins como outros? Ou você não conheceu ninguém? Você nunca teve dificuldade ao falar de Jesus para alguém? A pessoa falar para você que ela não mata, que ela não rouba, que ela não faz mal para ninguém, que ela é uma pessoa boa, que ela até ajuda o próximo. E tem. Na verdade, tem pessoas que nem cristãos não são, e às vezes são até mais solidários do que muitos cristãos. Mas isso não as torna, em hipótese alguma, justas diante de Deus. E se a pessoa não entender isso, ela corre um sério risco de repente achar que, opa, eu estou de bem ali com Deus, estou na boa ali com Deus, e de repente descobrir lá na frente que não estava nada. E realmente aquilo lá não era por causa de Deus e nem por causa do próximo, era por causa de si mesmo. Então nós não podemos fazer as coisas por causa de nós mesmos. Nós devemos fazer as coisas por causa de Deus, para a glória de Deus, para que Deus fique evidenciado na nossa vida. E amado, não precisa. A pessoa realmente, quando ela faz para Deus, mesmo que ela não fale nada, isso vai ficar evidente. Eu acho interessante, eu tinha feito esse propósito de estar pregando o sermão do monte, ainda faltam umas partes ainda, e eu estava falando com a Carol, quando a gente vai pregando na sequência, não tem jeito, porque às vezes a gente fala de coisa que a gente não falaria normalmente, porque a gente tem a tendência de pregar aqueles textos que a gente mais se identifica e tudo mais, mas é bom a gente pregar assim na sequência. Por quê? Porque a gente vai vendo e vai abordando coisas que de repente a gente não falaria, e a gente vai abordar atitudes. Diz respeito às nossas ações. Como que nós agimos dentro da igreja? Como que nós agimos fora da igreja? Quais são as motivações com as quais nós fazemos, seja lá o que for? Eu estava lembrando de um texto lá, não sei se está em Lamentações ou Jeremias, não lembro. Lembra de Baruque? Acho que é Baruque. Ele estava lá meio frustrado porque, pô, a gente serve a Deus tudo nessa situação e tipo aquele sentimento, pô, de ser honrado, não? E Deus fala assim para ele, ó, está buscando honra? Não a busque, né? Só o fato de você não morrer, ser preservado, já é motivo de você estar feliz. Uma ideia assim no texto, não me lembro se onde está. Eu devia ter pesquisado antes. Mas aquela ideia de que, olha, Baruque, você está buscando a coisa errada. Às vezes as pessoas buscam aquilo que Deus não quer que elas busquem. Não é isso que Jesus queria que essas pessoas buscassem. Honra, reconhecimento do povo e das pessoas. Não. Mas que elas fizessem tudo isso daqui, meu amado, pela sua motivação. Que motivação? Pelo amor a Deus, pelo amor ao próprio, uma manifestação de misericórdia, de amor àquelas pessoas. Não com o sentimento de que eram melhores que aquelas pessoas. Não é aquele sentimento, olha, eu vou dar porque eu sou melhor que você. Que eu tenho, você não tem. Porque eu sou bom e você não é. Não. Mas como fruto de misericórdia, de amor. A esmola que eles davam não era um fruto de amor nem de misericórdia. Era um fruto de orgulho. E isso, meu irmão, é uma coisa que infelizmente acontece, não só naquela época, mas hoje também. Não vou falar na nossa igreja, na igreja A, B ou C, em qualquer lugar. E até mesmo na nossa própria vida, se nós não tomarmos cuidado. Nós agimos com sentimento de justiça própria diante de Deus. Não entendemos, nós não somos justos. Se fazemos alguma coisa de bom, é por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Deve ser por isso. Deve ser motivado pela graça de Deus, não por outro motivo, seja ele qual for. Se eu ajudo, primeiro, porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu oro, eu não vou orar para mostrar que eu sou espiritual, eu vou orar porque eu reconheço que Deus precisa do Senhor. Eu não sou bom.
Precisa da tua graça, precisa da tua misericórdia, precisa da tua presença. Se eu jejuo, eu não vou jejuar para mostrar que eu sou mais espiritual que as outras pessoas. Eu vou jejuar porque eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu preciso de uma comunhão maior com Deus. Não é por causa dos outros, não é porque nós somos melhores. É justamente o contrário. Porque nós necessitamos de Deus. É que nós vamos praticar tanto a esmola, como disse aqui, agora não esmola no sentido que se pensa hoje. Esmola aqui tem o sentido de ato de misericórdia. Às vezes, eu penso que dar esmola, pelo menos esse era o conceito fariseu, era só você dar um dinheiro para alguém que está pedindo na rua. Não, meu amado, você tem misericórdia daquele que está lá fora, daquele que está necessitado. Lembra que Pedro, quando ele, o João vão ali no templo, tem um homem pedindo esmola, estendendo a mão esperando receber uns trocados, um dinheiro. O que Pedro falou? Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda, e a gente sabe que aconteceu uma mudança na vida daquele homem. Então, esse ato de misericórdia não é só você dar algo material apenas. Também, mas não só isso. O que nós damos para as pessoas? O que nós fazemos para as pessoas que estão ao nosso redor? Tem gente igual, no Japão, vou ser sincero, é raro, a gente vê, mas é raro. Materialmente falando, é difícil ver uma pessoa necessitada mesmo, aqui no Japão. Então você vai dar aqui, que ato de misericórdia você vai ter com eles? Vai dar o dinheiro? Poucas pessoas realmente estão assim, numa situação assim, extrema, no geral, país que tem certas condições. Então como é que você vai manifestar esse ato de misericórdia, de compaixão? Tá? Fazendo alguma coisa, mas não para ser visto, por causa de Deus, por causa da pessoa. Como é que a gente vai orar? Devemos orar publicamente? Devemos. Mas qual a motivação quando nós oramos? As pessoas olham como você ora bonito, olha. Não, é a primeira vez que eu orei em público, olha que vergonha que me deu. Porque eu era novo ainda na fé, estava fazendo passo de fé. Aí o pastor, sempre de oração, quem que ele colocava para orar? Colocava no seminário. Só que ele deixava em aberto, então tem assim, uns alunos que iam lá rapidão lá. Tem aquele pessoal que é mais assim, né? E eu ficava na minha, falando, não, o pessoal gosta de falar, deixa eles falam, né? Aí na época o pastor José, ele acho que era evangelista ainda, nem era pastor na época, eu acho. Evangelista, né, dele? E ele que estava dirigindo o culto, aí ele abriu um momento ali, um seminarista ir lá orar. Aí eu pensei, bom, dali a pouco vai o irmão, tinha um irmão que era muito eloquente, né? Porque ele sempre ia orar, né? E o relógio correndo, o irmão levanta e fala, não é possível. Se não for ele, tem o outro. Certeza que o outro vai lá orar. O outro também não levanta. E eu comecei a ficar com aquele negócio, meu Deus. Não é possível que... Será que é? Vai ir lá orar? Não, mas eu não. Não, mas tem um outro irmão esperando nada. Ninguém levanta para ir orar. E eu comecei a ficar com aquele sentimento, meu Deus do céu, não posso falar na frente, não. Por quê? Olha o que passa na minha cabeça, não, vai me dar branco. Eu vou me embolar com essa palavra, vou gaguejar, eu vou travar. E aí, de repente, o pastor José, na época do evangelismo, começa a falar. De repente, você está com vergonha? Está preocupado de não conseguir falar? E começou a falar as coisas assim, né? Eu falei assim, nossa, se não fosse crente, ia achar que ele estava com uma adivinhação. Né? E aí ele falou assim, meu irmão, você vai orar, não é para as pessoas, não é para ser reconhecido, não é para os outros achar que você fala bonito, você fala feio, é para Deus. Independente se você ora com eloquência ou não, Deus sabe como você está falando. E eu senti que o negócio era para mim. Não sei porquê, tive assim só faltou desenhar, né? E eu fui, e orei. E graças a Deus, né? Deu branco, gaguejei, tudo. Tudo aquilo que eu achei, porque tá nervoso aquele negócio. Mas eu vou ser sincero, amados, eu desci feliz, porque eu entendi que não era para ninguém ali. Estava orando a Deus. E Deus sabe a sinceridade do coração. Agora, se alguém achou, o cara era feio, o cara era bonito, isso aí a pessoa se resolve com Deus depois. Não é verdade? Você está fazendo para Deus. Não tem que estar preocupado. Essa era a grande questão que eles fazem, a preocupação de que os outros olhem e considerem eles, uau,
Meu amado, quem tem que nos aprovar é Deus. A gente dá o que a gente tem, o que a gente pode. E eu nunca esqueci, quando o pastor falou isso para mim, olha, a gente cada um dá o que tem. Você não tem que dar o que eu tenho ou o que o outro tem, você tem que dar o que você tem hoje. Até onde Deus te deu, dá. Se você tem 5 pães de peixinho, dá 5 pães de peixinho. Se não tem um, dá um. Ah, mas os ursos é problema deles. Se eles quiserem reconhecer ou não, você não está fazendo para eles. Está fazendo para Deus. O conhecimento vem de Deus, meu irmão. O conhecimento vem de Deus. Se a gente entender isso, olha, tem muita gente que deixaria de ficar chateada dentro da igreja. Eu já vi gente que saiu da igreja porque, nossa, ninguém nunca viu nada, ninguém nunca reconheceu nada. E todo aquele tempo a pessoa esteve por outra razão dentro da igreja. Não por causa de Deus. Se a pessoa entender que é por causa de Deus, meu amado, ela não vai ficar frustrada se ela for ou não for reconhecida, se ela achar que foram ou não foram justos com ela. Por quê? Porque ela vai estar pela razão certa, pelos motivos corretos. Senão, tudo vai ser razão, tudo vai ser motivo para nada estar bom. Não é verdade? Os fariseus faziam, não era para a glória de Deus, era para a glória de si mesmos. E tudo que nós fazemos, meu amado, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus. Para a glória de Deus. Eu quando vejo pessoa envolvendo, pessoa nova, imagina, meu amado, uma pessoa que eu já tive experiência, você vê uma pessoa, aquela pessoa que quando se converte, ela entra muda, sai calada da igreja, não é não? De repente Deus começa a trabalhar na vida da pessoa e vai mudando. Dali a pouco um dia a pessoa ela vem e quer servir, dirigir o culto. Eu já vi até pessoas pregando, começando a pregar. E aí chega alguém, de repente, visita na igreja, vem aquela pessoa que está começando. Pode olhar e falar: nossa, não é aquela coisa, né? Porque está vendo, né? Mas você que está vendo a pessoa crescer, está vendo de onde que Deus tirou, o que Deus está fazendo, é que nem quando você vê o teu filho, a tua filha andando, começando a falar. Pode ser que é uma coisa comum, normal, para todo mundo. Pode ser que alguém olhe e fale: nem fala direito, né? Troca as palavras, não é você que ouviu, né? A gente vê lá o Davi está falando angu, e fala: nossa, está falando boa. Você já fica assim, né? Por quê? Porque você se alegra. Você não considera pouca coisa aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E a pessoa também, isso que eu acho bonito na pessoa, quando eu espero que a gente não perca isso. Olha, coisa triste, quando alguém chega com uma pessoa nova na frente e diz assim: começa assim mesmo, depois vai ver, vai comer, fica frio, não sei o que. Que nervo que dá uma pessoa olhando, fica quieto. Ou a pessoa fala: tomara que fica sempre com esse sentimento, né, de novo, né, na fé. Aquele desejo, aquela vontade, né, de fazer para Deus, por causa de Deus, né, pelo amor a Deus, pela gratidão a Deus. Então, meu irmão, quando a gente vê, olha, eu fico feliz quando eu vejo cada irmão que a gente vê crescendo. Pode ser que alguém olhe, não dá nada, mas o que importa que os outros veem, importa que o que Deus está fazendo, o que você está vendo Deus fazendo na vida da pessoa, como ela vai crescer, ela vai fazendo para Deus. Fez para Deus. E a pessoa: mas não tem problema, meu irmão, você fez para Deus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O resto, Deus vai crescendo. Se a gente tomar cuidado, a gente vai... Olha, uma coisa triste, né? No meio cristão, a gente vai ficando meio fariseu, né? Não pode pensar? A pessoa se converte, aí de repente, se ela vai ter um entendimento errado, ela vai começando a ficar meio... uma fé meio farisaica, né? Sem entendimento, ela começa a misturar as coisas como o pastor José falou semana passada, quando ele falou da pessoa, eu estava junto, tinha saído de Guilherme Max, encontrei com ele na estrada, e ele estava indo com um rapaz, um irmão, e ele tinha para uma reunião. Mas assim, coisa normal, ia para uma reunião normal. Aí o rapaz, a ideia que ficou: nossa, viajou pelas estradas. Nossa, um dia eu vou estar no Estacu. Aí eu olhei para o Zé e olhou para mim: pastor Zé, o que ele está falando? Né? Que ideia errada. Ou quem que colocou vocês aí? Nada. A igreja de Deus, a obra de Deus. Não é verdade? Quem somos nós? O que Paulo diz?
eu plantei, Apolo regou, quem dá o crescimento? É Deus. A glória de quem? É de Deus, não é nossa. Ninguém é melhor, ninguém é pior, nós somos todos iguais diante de Deus. Eu estava lendo aqui que ali em Efésios, né, se você continuar, vai falar que Deus deu dons, né, distribuiu dons ali. Não, estou confundindo, foi Filipenses. Estou confundindo com o quadro de Efésios, não foi aquela, não, perdão, foi Filipenses. Que ele deu à igreja, pastores, evangelistas, visando o crescimento da igreja, não dessas pessoas. Então, cada um que Deus dá, cada dom que Deus dá, meu amado, é a edificação da igreja, não é para edificação ou para exaltação da própria pessoa. Tá? Então, mesmo fariseus, se Deus nos capacitava a dar esmola, a orar, a jejuar, deveria ser pelas razões corretas. E a gente também. Mas esse teu coração, meu amado, tudo que Deus der na tua vida, qualquer dom, qualquer capacidade que Deus te der, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, não para nós. Quanto menos nós aparecemos, mais Jesus vai aparecer na nossa vida. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, Pai, na tua presença, Pai. Reconhecendo, meu Deus, que nós não merecemos, Pai, e não somos dignos, Pai, de receber nada do Senhor, Pai. Se somos salvos é pela tua graça, se somos perdoados é pela tua graça, Pai. Se temos capacidade, meu Deus, para fazer qualquer coisa que seja, meu Deus, isso também é graça do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração, Pai. O Senhor não permita, meu Deus, que nunca, Pai, entre no nosso coração, Pai, nenhum sentimento, Pai, de orgulho, de soberba, Pai, de autossuficiência, meu Deus, mas que a gente venha reconhecer, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai. Nós não somos nada sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Pai. Peço, meu Deus, nos ajuda a cada dia, Pai, em tudo aquilo que fizermos, Pai, na nossa vida cristã, Pai, no nosso dia a dia, meu Deus, que a gente venha fazer pela motivação correta, Pai. Que a gente venha fazer, meu Deus, por amor ao Senhor, Pai, por amor ao nosso próximo, Pai, sem esperarmos, meu Deus, nada em troca, Pai. Que nós possamos manifestar esse tipo de amor, ó Pai, que Cristo manifestou ali naquela cruz, ó Pai. Aquele amor que é descrito ali por Paulo, meu Deus, um amor que não busca, Pai, seus próprios interesses, Pai, não espera nada em troca, Pai, mas que, meu Deus, é a expressão da transformação, Pai, que eu creio, que é teu desejo, Pai, que ocorra na vida de cada um, Pai. Meu Deus, transforma a nossa vida a cada dia, Pai, para que a nossa vida venha refletir, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, ó Pai. E como João Batista, meu Deus, ali orou, ali ele falou, meu Deus, nós façamos isso com oração, Pai. Nós venhamos nos diminuir cada vez mais, Pai, e que Jesus Cristo venha crescer em nós, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amados, vamos passar o momento de sei, eu ia falar certo, estou doido. Paulo, ele escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e a gente lê a partir do 23, mas você vê a instrução quanto à celebração da ceia, porque Paulo, ele dá essa instrução. Eu não vou pregar sobre isso, mas se você ver no versículo 17, Paulo diz assim, ó, nisto porém vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei?
nisso certamente não mudou. E aí, nesse contexto, ele começa a explicar qual é a razão da ceia. A ceia não, aquilo, eles tomavam ali o alimento, o pão, né, o vinho ali, e era um momento de comunhão. Só que havia divisões, havia um desprezo para aqueles que tinham, daqueles que tinham, com aqueles que não tinham, e na realidade não havia uma verdadeira comunhão ali com aqueles irmãos. E aí Paulo começa a explicar o que era a ceia do Senhor. Provavelmente, isso aqui foi o primeiro registro, porque os evangelhos, os irmãos sabem, mas os evangelhos foram escritos, muitos foram escritos depois de algumas cartas de Paulo. Então, se essa carta de Paulo foi escrita antes dos evangelhos, então é o primeiro registro escrito das instruções com relação à ceia, aquilo que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Quando ele ali toma o pão, toma o cálice, ele parte o pão, dá aos discípulos, depois ele pede também o cálice, e ali eles participam juntos, e ele faz dessa refeição um memorial, um símbolo, para que eles se lembrassem daquilo que logo mais ia acontecer. Jesus Cristo, ele estava ali, para ser crucificado, um pouquinho antes. Ele tomou a ceia ali, ele participou dessa última refeição dos seus discípulos. E aí ele fez do pão, do suco, do cálice, né, do vinho ali, ele fez um símbolo do seu corpo, do seu sangue, que seriam entregues por eles. E quando ele fala para que eles se unissem, isso aí é para que eles se lembrassem, para que não tivesse realmente essa comunhão no corpo de Cristo, sabendo que em Cristo nós somos juntos, participamos do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo, tá? E que nós nos lembrássemos também daquilo que Cristo fez a nosso favor. Que Cristo morreu ali na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Então, quando ali eles participavam da ceia de qualquer maneira, sem se importar um com o outro, ou às vezes aquele que tinha não dividia com o que não tinha e tudo mais, então estava que eles estavam ali, entre aspas, desprezando, né, tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí Paulo está falando, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. E aí ele começa a explicar o que é a ceia do Senhor. E ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças do partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, amado, o cristianismo não tem muitos rituais, cerimoniais, né? Mas nós temos a ceia e o batismo. E só que a ceia também, ela pode ser, entre aspas, a pessoa infelizmente, né? Ela pode participar disso como apenas um cerimonial, sem realmente entender o sentido. Como os judeus faziam os cerimoniais judaicos. Ele a pouco faz uma mera convenção, uma mera, sei lá, a igreja todo primeiro domingo faz, então uma pessoa vem e faz porque é a ceia que tem que fazer. Não. Tem um propósito, tem um porquê. Se a pessoa participa da ceia, sem discernir, sem entender, sem estar examinando a si mesmo, na verdade ela não está participando da ceia, ela está comendo um pedaço de pão e tomando um cálice de suco. Nada mais. Né? E, pior ainda, ela vai estar fazendo isso de uma maneira que não vai ser bom para ela mesma. Sem discernir, ela está desprezando, principalmente se ela for cristã. Nós temos o costume de aqueles que são batizados, tudo mais, porque tem algum texto que diz que quem não é não pode? Não.
Porque se a pessoa chegou ao ponto de se batizar, é porque realmente ela, teoricamente, não dá para gente saber, só não conhece o coração, mas teoricamente é porque ela realmente entendeu, ela realmente crê, ela realmente sabe porque Jesus morreu por ela. Teoricamente, por quê? Porque quem conhece o coração é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Não é examinar o seu irmão, eu acho que aquele pode, aquele não pode. Não, a si mesmo. Examine-se a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. E depois você participa. Amém? Nós vamos estar orando pelo pão e pelo cálice. Apresentando ao Senhor, amados, agradecendo a Ele pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Amém? Senhor Deus e Pai, temos aqui, meu Deus, estes pães, símbolo, meu Deus, do corpo de Cristo, ó Pai, ali, Pai, entregue, ó Pai, por nós naquela cruz, Pai. Também temos, meu Deus, esses cálices, meu Deus, representando, meu Deus, o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, derramado ali naquela cruz, Pai, em favor de nós, Pai. Meu Deus, agradecemos por esse sacrifício, ó Pai. Pedimos, dá-nos entendimento, ó Pai. Dá-nos gratidão no coração, Pai, por aquilo que Cristo fez por nós ali naquela cruz, ó Pai. E também pedimos, abençoa esses elementos, Pai. E esse momento queremos participar da Tua mesa, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos juntos do pão e seguida do cálice do Senhor. Pai amado, os gratos, meu Deus, pelo perdão, Pai, dos nossos pecados, Pai. Os gratos, meu Deus, pelo sacrifício de Cristo, Pai, ali naquela cruz, Pai. Meu Deus, hoje temos o privilégio, Pai, de nos lembrarmos, Pai, de relembrarmos, meu Deus, a morte dele, ó Pai, em nossas vidas, Pai, por causa dos nossos pecados, Pai. Meu Deus, quando participamos da Tua ceia, Pai, a única coisa que nós podemos reconhecer, meu Deus, é a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, meu Deus, e o quanto nós somos dependentes dela, Pai, que nós não merecemos, Pai, nós não participamos porque somos dignos, Pai, mas porque Cristo ali, meu Deus, morreu por nós, Pai, para os nossos pecados, meu Deus, serem perdoados, meu Deus. E nessa noite, Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor esteja esquadrinhando, Pai, o nosso coração, Pai, a nossa vida, meu Deus. Esteja, meu Deus, nos ajudando, Pai, a cada dia mais, Pai. Vivemos a vida para o Senhor, Pai. A nos lembrarmos não somente, Pai, neste dia, Pai, mas cada dia da nossa vida, Pai. Que é pela Tua graça e é pela Tua misericórdia, Pai, que nós somos salvos e nós estamos aqui, ó Pai. Nós oramos e entregamos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um. Momento de dízimos e ofertas, e eu queria que os irmãos, de coração mesmo,
Quando a primeira vez que eu questionei o que era dízimo, foi por uma pessoa que me dava discipulado. E eu tinha muitas perguntas quando me converti. E até hoje eu escuto essa mesma pergunta das pessoas que descobrem que eu sou cristã. Eu creio que muitos daqui também têm esse tipo de pergunta, convivendo coisas do tipo: a tua igreja obriga a dizimar? Na sua igreja também tem esse negócio de dízimo? Eu creio que são anos que eu convivo com isso. E o Senhor me dando graça para mim aprender a sabedoria mesmo na hora de falar. E a minha igreja ela não obriga a dizimar. Mas a palavra do Senhor me ensina que isso é correto. Eu nunca fui obrigada, nunca fui questionada dentro do templo. Mas a palavra do Senhor me ensinou que o templo do Senhor ele necessita de recursos, de mantimentos. E eu quero participar dessa obra. O Senhor colocou no meu coração esse desejo. O Senhor fez eu entender. E a partir desse momento, eu me senti na obrigação minha, como Senhor, de estar colaborando, de estar ali cumprindo o meu dever. A palavra me ensinou, a igreja não me obrigou. E eu falo isso para os amados porque isso eu percebi que é algo que vai continuar comigo. A primeira pergunta: não querem saber se a minha igreja ela é realmente correta, não querem saber o horário do culto, não querem saber nem onde a minha igreja é. A primeira coisa que pergunta: na sua igreja também tem esse negócio de dízimo? Leia, na minha igreja não obriga nada, mas a palavra do Senhor me ensina. E o Senhor colocou esse desejo no meu coração. E eu creio que colocou o desejo no coração de cada cristão. Então, meu amado, atente à voz do Senhor. E a outra pergunta também que eu fiz para essa pessoa que me discipulou, e eu louvo a Deus pela vida dela, que ela me ensinou muita coisa, me passou muita coisa, foi sobre qual é a diferença de dízimo e oferta. E ela falou para mim: dízimo, o Senhor estabeleceu ali a quantia, de acordo com cada pessoa. Então não tem um valor tabelado para isso. É de acordo com o seu sustento, com o seu ganho, o Senhor estabeleceu uma porcentagem para que o templo seja mantido. A oferta, o Senhor coloca no teu coração a quantia e você vai lá, só atende a chamada, a voz do Senhor. E eu carrego isso para a minha vida, amada. Eu queria passar isso para a igreja também. Porque eu creio que não é só comigo que essas perguntas, que eu sei que no começo eu ficava muito, como o pastor falou mesmo, você gagueja, você não sabe responder e tal. Mas o Senhor dá sabedoria. Peça ao Senhor, o Senhor dá sabedoria para que a pessoa, porque eu sei que a pergunta não é por curiosidade, a pergunta normalmente com um tom de afronta mesmo. Mas, amado, você não está fazendo nada de errado, não. Nós não seguimos aquilo que a igreja, uma denominação manda, uma placa, ou quem seja, um líder ou tal. Nós cumprimos a palavra do Senhor. Você tem total liberdade para estar ali. Seja bereano, vá lá, confira na palavra do Senhor. E aquilo que estiver correto, vindo do Senhor, atende, amado. Não traga maldição para a tua vida. São bênçãos derramadas e vidas que vão estar se conhecendo o Senhor através daquilo que um dia você dispôs a fazer. Porque o Senhor te ordenou, o Senhor te falou, o Senhor colocou no teu coração esse desejo. Amém, amados? Eu convido o grupo de louvor à frente. E que, caso não tenha, o Senhor não tenha ainda colocado esse desejo no seu coração, ou você ainda não entendeu se isso realmente veio da voz do Senhor, se isso sou eu, ou não sei, opressão, algo que você tenha sentido, amado, ore ao Senhor mesmo. Senhor, fala comigo, mostra para mim, coloca esse desejo no meu coração. Não é vergonhoso, meu amado, porque o Senhor já sabe aquilo que você sente. Você só vai estar declarando, abrindo as portas do Senhor, faz aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. E vamos continuar adorando ao nosso Deus. Amém? Aleluia.
estudamos a Sua palavra, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício ali na cruz, Pai. Pai, obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, porque reconhecemos que é misericórdia Sua, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Sua presença, Senhor. Pai, que o Senhor seja constante na nossa vida, cada dia, cada momento, Senhor. Pai, nos dá desejo, Pai, de buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Pai, nós agradecemos também pelas ofertas que aqui foram depositadas, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um que aqui ofertou, Pai. E abençoa também aqueles que não puderam, Pai. Pai, Tu sabes o coração de cada um, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Pai, nos leva em paz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Amém, gente. Vamos passar pelos avisos. Tivemos um culto. Quarta-feira, culto de oração, às 8h30. Os amados que vieram, sabe que é bem isso. Quem puder, venha, meu amado. Porque é um momento mesmo de oração mesmo. É voltado mais para oração. Temos um momento da palavra e um momento de oração. Traga mesmo o seu pedido. Esteja na sua casa. Eu sei que você tem irmãos que trabalham de tarde. Sabe que é o dia, o horário, amado. Medita nisso. Sabe que a igreja está aqui? Esteja em oração também. Sexta-feira, estudo bíblico voltou, saiu das férias de uma semana e voltou, às 8h30. Glória a Deus, né, amados? Está sendo bênção, né? Amém. Sábado, culto de adoração, às 20 horas. E domingo, culto de adoração, às 5h30. E domingo, dia 19, culto de adoração, às 10 horas, após o culto feijoada da Aliança Cristã. Amém? Amém, amados. Semana que vem é dia das mães. Amém? Nem marido foi, então tá bom. Mas é culto do dia das mães, meus amados. Então venha mesmo, porque vai ser. É bem isso, todo culto. Mas estamos aproveitando da formativa que estamos junto como igreja mesmo, está orando, né? Intercedendo. E eu queria só falar um pouquinho da feijoada, meus irmãos. Falta 2 semanas. Na verdade, agora que a gente vai começar a correr. Eu entendo que todo mundo. Na última semana eu compro, né? Etiqueta, sempre assim, porque é difícil mesmo alguém comprar muito tempo antes, faltando 2 semanas, né? Eu sei, mas até semana que vem, Marcos, você já conseguiu vender o seu canhotinho de 10, né? Se puder, se possível, meus irmãos, e adiantando, porque vai ser com esse dinheiro que nós vamos rodar, né? E fazer a feijoada. E eu peço aos irmãos, os que puderem, nós vamos ter trabalho suficiente para todo mundo mesmo. Quem puder mesmo, de olha, eu posso ajudar em tal área, nisso, naquilo. Fica um pouco assim, sou gatinho mesmo no dia, então não pode deixar nesse canto oculto, né? Tanto no estacionamento como aqui mesmo na organização, porque vem muitos visitantes e as pessoas ficam mesmo perdidas, né? É sempre bom ter pessoas na recepção, passar por umas irmãs que ficam encaminhando, pessoas para servir, para lavar a louça, meus amados, é o que mais precisa. E não é cansativo, não, porque se todo mundo faz um contar ali, é rapidão, é bênção. Eu queria pedir para os irmãos outra coisinha. Quem puder, muitas pessoas me procuraram, já falaram que quando precisasse poderia estar falando. Nós já temos uma listinha ali na cozinha de coisas que podem estar sendo doadas para a feijoada, mas não são muito. Porque nós fechamos um seco no produto brasileiro, então lá vai ser mesmo, nós vamos comprar, né? Então aquilo lá não tem como ser doado, porque já, o rapaz fez um preço muito bom para a gente fechar um pacote com ele. Porém, tem coisas pequenas, temperos, refrigerantes, né? As irmãs abençoadas que puderem fazer sobremesa no dia também, para nós estarmos ali rodando também com isso, né? Coisinhas assim que se a gente puder agora acelerar nessas 2 últimas semanas para estar organizando, para não ficar para o último dia, para a gente estar se conversando durante a semana. Para as irmãs tiverem, olha, irmã, queria ajudar isso, ano passado, aquilo não ficou bom, vamos tentar melhorar. Amém, amados. Nós estamos aqui para, como família mesmo, aprender, evitar o que errou, né? E melhorar naquilo que puder. Amém? Irmãos, no restaurante, esse anjo está pedindo também, essa semana, dia sexta-feira, uma vez ele vai estar fazendo uma operação, né? De hérnia e tudo mais. Eu conversei com algumas pessoas do vez, né?
E é simples, né? Mas é simples, mas a gente fica um pouco preocupado, né? Porque não deixa de ser uma operação. Então, está pedindo os irmãos estarem orando, né? Se não estiver orando, você lembrar. Está lembrando de estar orando por ele, né? Pelo Davi, para que Deus está direcionando, o médico, tudo a correr da melhor maneira possível. Amém? Também tem, você lembrou, o senhor tinha comentado de um senhor, Daniel, né? Que quem trazia ele era o Arnaldo, né? Eu não sei se ele está aí na igreja agora. E ele estava internado, e eu já estava fazendo uma visita para ele. Então está orando, não sei se ele já vai receber alta, né? Ou se vai dar tempo de ir no hospital para estar vendo, né? Então está pedindo oração por ele também. Acho que foi úlcera, né? Alguma coisa assim, né? Úlcera, né? E nós também estamos orando pela vida dele. Amém? Vamos colocar de pé, mas vamos orar, agradecer a Deus. Todo mundo animado aí, ó, do feriado, né? Terminou, né? Amém? Pede graça a Deus, Deus renovar suas forças, dá graça de você ser bênção ali onde você está, você chegar com uma cara feliz, uma cara alegre, senão vai ficar difícil, né? O pessoal olha, nossa, vamos para a minha igreja, não vai convencer muito, né? Então eu pedi graça de Deus que essa volta de feriado a gente poder fazer diferença, né? Voltar com um semblante alegre, feliz, pela misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Pai amado, Pai Santo, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, Pai, da nossa vida, meu Deus, e nada tem nos faltado, Pai. Obrigado, meu Deus, por este período de feriado, Pai, pela comunhão que podemos ter com cada irmão, meu Deus. Peço a tua graça, a tua bênção, Pai. Peço que esteja renovando as forças, Pai, dos teus filhos, ó Pai, e dá graça, meu Deus, que durante essa semana, e não só durante essa semana, Pai, durante a vida, Pai, dos teus filhos ali na fábrica, Pai, no lar, meu Deus, a tua graça possa se manifestar, ó Pai, e vidas possam realmente te conhecer, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, e nos capacita a vivermos cada dia da nossa vida para o Senhor, ó Pai. Leva-nos em paz, nos livra de todo mal, meu Deus, e guarda-nos, Pai, para a tua graça e misericórdia, Pai. Também peço, meu Deus, pelo Daniel, pelo Davi, ó Pai, pelas pessoas, Pai, que estão passando por enfermidade, Pai, por aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Nos ajuda a fazermos diferença, ó Pai. Que a tua graça esteja sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém.